Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e no verso 29. Efésios capítulo 5, verso 29. O apóstolo Paulo diz: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Eu quero tomar esse versículo como ponto de partida e uma espécie de trilho para falar do cuidado do corpo. É a temática que nós estamos abordando. Paulo diz: ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ele diz: o alimenta, outras versões dizem o nutre e cuida dele. Existe um cuidado. E ele vai falar que Cristo cuida do seu corpo, que é a igreja. Mas hoje, quando a gente fala da igreja como corpo místico de Cristo, é um aspecto. Enquanto nosso Senhor esteve na terra, encarnado, ele cuidou do seu corpo. A Bíblia faz questão de mencionar Jesus dormindo, descansando, se alimentando, bebendo, sem contar, né, que nem de longe você consegue classificá-lo como sedentário. Quando você olha as distâncias que Nosso Senhor se locomovia, e há uma série de inferências. Para a Bíblia dizer que Jesus, com 40 dias de jejum, teve fome, isso significa que o nível de reserva de gordura corporal dele era bem menor, né? Eu estou encerrando na virada de hoje para amanhã mais um desses jejuns de 40 dias e já é a minha 7ª experiência. Eu nunca tive fome, né? Essa fome que a Bíblia diz, quando cessam, né, esgotam-se as reservas de gordura, eu nunca cheguei lá, porque aqui, meu amigo, tem reserva, né? Então isso significa que Nosso Senhor era assim um shape, talvez do pastor Marcelo, para menos. Fique em pé, Marcelo, você realmente está de parabéns, né? Mas eu acho que não está nessa reunião o Níquel, né? Ele estava no primeiro culto. O Níquel é o nosso modelo. O último jejum que ele me acompanhou, ele começou com 69 quilos. Tem a minha altura. O Dr. Aldrin estava monitorando ele. Com 25 dias de jejum, ele já tinha 7% de gordura no corpo. Na última semana, diminuiu para menos de 3%. A gente ficava todo dia: e aí, tá bem? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Eu imagino Jesus mais ou menos melhor do que você como Níquel. Vamos, né, usá-lo aqui. Então, quando você olha toda a perspectiva, Jesus cuidou do seu corpo físico e cuidava, né, com uma mentalidade que é o que eu quero abordar aqui. Eu tive um privilégio que muitos de vocês não tiveram. Nasci num lar cristão. Foi consagrado a Deus desde o momento em que nasci. Meu primeiro presente foi uma Bíblia. Fui instruído, orientado no caminho do Senhor. Tive uma experiência forte com o Senhor Jesus desde bem cedo, né? Desde a minha adolescência, todas as minhas escolhas foram pautadas não apenas pelo entendimento da palavra, mas por uma experiência forte com o Espírito Santo. Ou seja, durante anos eu sempre dizia publicamente que eu vivia uma vida sem arrependimentos, que eu não tinha nada, né, para dizer assim: eu carrego um arrependimento. E nos últimos anos eu passei a retificar essa afirmação. Hoje eu posso dizer que eu tenho um grande arrependimento, uma dor. Não ter entendido o que eu vou compartilhar com vocês antes. Eu gostaria de ter compreendido isso antes e tenho lutado para repartir esse encargo com o maior número possível de pessoas. Como foi dito, eu mostrei vestindo aquela calça. O meu recorde de peso foi 153 quilos. Hoje, né, estou quase 70 quilos abaixo desse peso. Mas a ideia não é apenas pensar e olhar para essa estrutura do peso. Eu lembro quando eu estava assim no auge, eu recebi a visita de uma amiga querida nossa, a pastora Rosellen, lá da Itália. Isso deve ter acontecido na virada de 2007 para 2008, porque eu lembro que eu estive com eles 2003, 2005, 2007, meio que a cada 2 anos. E ela veio nos visitar. Ela chegou em casa acompanhada de uma discípula, de uma amiga que era médica. Eu lembro a expressão do rosto dessa médica quando elas entraram em casa e me viram naquele tamanho. Ela falou: pastor, me desculpe, eu sou médica, eu não consigo ficar quieto. Cada vez que eu encontro o senhor está maior. E eu estou preocupada com a sua saúde. Ela olhou para mim e falou: o senhor tem feito check-up? Eu falei: fiz 1 a 2 meses atrás. E ela olha para mim e diz: e aí, tudo bem? Eu falei: tudo. Quando eu falei tudo, ela fez uma cara de quem não estava acreditando. Quando ela fez a cara de que não estava acreditando, eu falei: Kelly, pega os exames. Ela falou: não precisa pegar. Eu falei: você está fazendo a cara de que não acreditou no que eu falei. Ela falou: desculpa, é difícil acreditar que o senhor com esse peso esteja tudo bem, mas considerando que o senhor ainda é novo, eu não quero olhar o exame. Mas ainda assim ela checou. Ela falou: açúcar no sangue, diabetes, tudo em ordem, pressão alta, triglicéridos, colesterol. Foi fazendo as perguntas. No final ela falou assim: quem é que fez esse check-up? Foi um cardiologista? Eu falei: foi. Ela diz: o que é que ele te falou?
Eu falei, olha, ele estava meio desgostoso. Eu lembro que ele jogou o envelope com os exames na mesa, que ele veio rodando, bateu no meu peito. Ele falou, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com um peso desse, está com tudo tão bem. E na hora, eu ainda pensei, o assunto que eu vou começar abordando, a gente tem uma espiritualização exagerada, pensei, some de Deus. Aí quando eu falei isso, ela falou, olha, desculpa, eu vou discordar do seu médico. Ela falou, o senhor não está tendo sorte, o senhor só está ganhando tempo. Ela falou uma das frases que foi parte do início do processo. Ela diz, lembre disso, que o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor usa e gasta, depois vem a fatura. Ela falou, por enquanto o senhor só está gastando e a conta vai chegar. Ela falou, e o senhor está gastando é muito. Essa fatura vai chegar e vai chegar alta dentro de mim, está amarrado em nome de Jesus. 1 ano depois minha pressão subiu. 1 ano depois da pressão, diabetes. E aí quando eu levei o choque do estado, eu entendi, não tem outra forma, tem que mudar. Então eu fui descendo, lá daquele auge dos 153. Eu lembro até hoje, quando bateu 126 quilos, normalizou a pressão e o açúcar no sangue. Quando normalizou, a partir daquele dia eu nunca mais subi além desse peso, mas de forma bem malandra eu estacionei o emagrecimento, tá bom aqui, não precisa mais. E fiquei dessa forma. Alguns dizem, pastor, eu não lembro do início, mas muita gente lembra da foto dos 126. Eu fiquei muitos anos nesse estado e foi mais ou menos nessa média de peso que eu conheci o Dr. Aldo. Daqui a pouco eu falo sobre isso, que teve um papel muito importante, né, nesse processo todo, e quero registrar publicamente, Aldo, meu agradecimento e gratidão a você. Mas durante esse período Deus precisou trabalhar algumas questões, e a primeira desconstrução foi essa espiritualização exagerada. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 4, no verso 4, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele está dizendo é que eu e você não somos só corpo e carne, como seres espirituais também precisamos de alimento espiritual, como precisamos do natural. Mas isso não significa que se viver só do espiritual, eu e você podemos negligenciar o pão. Como nós vimos, dá para permanecer um tempo sem comer, mas existe um limite e o nosso corpo precisa dessa estrutura. Então você, ao mesmo tempo que não pode achar que é só carne e não atentar para a vida espiritual, não pode achar que é só espírito e negligenciar aquilo que é natural. Em João 3,6, quando fala do novo nascimento, Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E você é tanto um quanto o outro. Então não é porque nasceu de novo espiritualmente que você não tem mais um corpo pelo qual precisa cuidar ou do qual você precisa zelar. Na verdade, Mateus 4,7, quando Satanás tenta Jesus para pular do pináculo do templo, qual foi a resposta do Senhor? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, mas não tem promessa de proteção? Tem. Por causa dela você simplesmente vai zombar da sua responsabilidade de ser precavido. E muitos de nós, quando falamos do cuidado do corpo, nós estamos tentando a Deus. Nós precisamos perceber, né, olhando para aquilo que a palavra de Deus ensina, que tem coisas que não precisam ser espiritualizadas. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, Paulo dá um conselho ao seu discípulo. Ele diz, não beba somente água, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Toma também um pouco de vinho. Ele está falando, olha, você precisa cuidar. Os comentaristas acreditam que a qualidade da água era péssima. E ele está dizendo, você precisa saber dosar, né? Você precisa saber como trata o seu corpo para que você não tenha enfermidades. Paulo tinha um ministério de cura poderoso, marcado por sinais, milagres, mas ele não disse, Timóteo, vou orar por você. E não significa que a gente não vai crer nas intervenções de cura. Agora, isso não precisa ser uma desculpa para que a gente não cuide daquilo que deveria. Quem está entendendo, diga amém. Então, olhando para as escrituras, nós vamos ver que existem escolhas naturais com consequências dessas escolhas. Por exemplo, o mesmo Deus que prometeu na escritura proteger, ele apresenta responsabilidades que eu e você temos acerca da nossa proteção. O Salmo 127, por exemplo, diz, se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que não precisa de sentinela, mas está dizendo que para nós tememos a Deus, a gente não vai só usar a sentinela e deixar de confiar em Deus. Mas confiar em Deus não dispensa a sentinela. Até porque você confia em Deus, normalmente não descer o carro destrancado por aí. Em Deuteronômio 22:8, olha o que Deus diz. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. O Deus que promete proteger diz, fez um terraço, é um lugar alto, tem perigo? Tem. Constrói o parapeito. Porque a gente não precisa espiritualizar a proteção. A gente pode ser precavido, a gente pode ser cauteloso, a gente pode ser cuidadoso. E aquilo
em que eu e você temos responsabilidades no aspecto natural, não adianta ter essa espiritualidade ou essa espiritualização exagerada. Eu sempre ouvia meu pai dizer, nunca apliquei isso em relação ao cuidado do corpo, como depois eu pude colocar, mas eu sempre ouvia meu pai citar João 11:39. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele dá uma ordem antes, ele diz: tirai a pedra. Meu pai dizia: aquilo que só Deus pode fazer, o homem não pode, obviamente, fazer. Mas aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz questão nenhuma de fazer no lugar dele. Então ele diz: tirar a pedra, vocês podem fazer, tira vocês. Ressuscitar comigo? Ok. Nesse nível você confia. Mas muitas vezes nós estamos terceirizando tudo e até esperando que Deus faça aquilo que é minha e sua responsabilidade, inclusive orientada pela própria palavra de Deus. A gente acaba tendo um pensamento que muitas vezes é muito fatalista, absoluto, pré-determinista, como tudo que acontece tinha que acontecer. E biblicamente isso não é verdade. Tem muita coisa que pode ser evitada. Aliás, o apóstolo Paulo, em Atos 27, quando ele está naquele navio que depois acaba naufragando na ilha de Malta, a Bíblia nos mostra, né, que em Atos 27, 21, ele se levanta e diz: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Antes da viagem começar, Paulo diz: vejo que a viagem vai ser danosa. Ele dá conselhos, ninguém o ouviu. Agora, quando a carga já tinha sido perdida, o navio está para se perder, e diz: um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, diz: ninguém se perderá. Mas antes disso ele faz o papel da esposa no casamento. Eu falei, eu te disse, vocês tinham que ter me ouvido para evitar esse dano e perda. Muitas vezes nós estamos vivendo prejuízos, são frutos das nossas escolhas, e a gente está dizendo: Deus deve ter um propósito. Há situações onde ele pode, e de fato vai usar até o fruto de escolhas erradas que nós fazemos e tentar tirar lucro, mas eu e você não podemos achar que as coisas estão acontecendo porque tinham que acontecer. Muitas delas poderiam estar sendo evitadas, e quando falamos da questão da saúde não é diferente. Eu me lembro, ainda bem novo, carregando um peso além da capacidade que eu tinha de suportar numa mudança. Eu peguei uma caixa cheia das louças, das cerâmicas, né? A gente era, acho que tinha 1 ano e pouco de casado, era a minha primeira mudança depois de casado, e aquele tipo de louça que você não usava, você guardava para as visitas, que pode ser que apareça e usa, mas assim, era o xodó da Kelly. E eu, na hora de pegar, eu tive todo o cuidado, né? Eu flexionei as pernas, eu mantive as costas eretas, mas quando eu peguei a caixa e comecei a carregar, eu vi que eu não ia suportar o peso. E eu mal dei alguns passos, eu falei: não dá. Só que se eu largasse aquilo, as louças arrebentavam. E querendo poupar o prejuízo da louça, eu simplesmente abaixei rápido para pôr no chão. Eu ouvi o estalo das costas, eu não consegui mais levantar do chão. Eu tive uma ou algumas hérnias de disco, passaram a pinçar o ciático. Eu fiquei 15 dias na cama, quase 1 mês sem conseguir andar. Aquilo foi um processo delicado. O ortopedista que eu fui me consultar era da igreja. E ele, depois de todos os exames, ele olha para mim e diz: pastor, nem cirurgia resolve o seu problema. Ele falou para o senhor entender a gravidade. Ele disse: ou o senhor aparece com uma dessas histórias que conta no púlpito, ou a sua vida estará e a sua mobilidade limitada por resto da vida. Não há o que faça que garanta que você volte ao normal. Eu lembro que eu falei para ele: o senhor vai ouvir a história. E Deus de fato fez um milagre, não só um. Eu tive 3 intervenções diferentes de Deus na minha coluna. Na terceira, Deus falou algo que na época eu não entendi com a clareza, hoje faz todo sentido. Ele me disse assim: eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Ou seja, mesmo intervindo, Deus está dizendo: você pode fazer a sua parte. Normalmente todo aquele dano nas costas era falta de cuidado, seja na hora de carregar aquele peso ou o tanto de peso que eu mesmo carreguei durante muito tempo. Então nós precisamos de uma mentalidade correta e fugir dessa espiritualização exagerada. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, falei dessa ideia de um fatalismo, né, que a gente cria. E é comum você ver crentes e até não crentes, quando alguém morre, dizer assim: pois é, quando chega a hora, como se tivesse hora marcada para todo mundo morrer. Então não existe nada que possa ser feito para viver mais, e não há nada que possa ser feito para viver menos. Isso não é verdade. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, verso 17. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Agora, se há uma hora certa que não tem jeito de evitar, por que é que a própria escritura perguntaria para alguém: por que é que você vai morrer antes da hora?
E está dizendo que isso seria fruto das escolhas. Então nós não podemos achar que cada pessoa que morreu, morreu porque era a hora e não tinha nada a ser feito. Então significa que se alguém suicidou, tinha que acontecer, não tinha outra forma, era daquela maneira. Nós começamos a entrar num terreno que não é só perigoso, mas é uma relativização que prejudica todo mundo. A Bíblia tem promessas, e a Bíblia mostra que se eu e você cumprimos esses princípios, nós podemos prolongar os nossos dias. Um exemplo de vários. Paulo escreve aos Efésios, cita um dos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Significa que quem honra pai e mãe vive mais. Mas se é uma hora marcada, que diferença faz honrar ou não honrar os pais? A Bíblia mostra outros princípios que, se quebrados, vão encurtar os nossos dias. E não estou falando de uma única menção, são várias, são repetidas, recorrentes. Isso significa que essa hora não está tão determinada como eu e você achamos. Outro dia alguém me disse, mas o Salmo 139:16 diz: todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Eu falei, não confunda a presciência. Um Deus conhece tudo que você vai viver de antemão com pré-determinismo. São coisas completamente diferentes. Deus conhece os seus dias, pode registrá-los antes que você os viva. Não significa que você não tem escolhas, e muito menos que não vá colher os frutos e o resultado das escolhas. Então, em segundo lugar, assim, primeiro eu abordei a ideia de espiritualização exagerada. Em segundo lugar, eu quero ser até breve aqui, porque eu quero gastar um pouquinho mais de tempo no terceiro tópico. Eu quero usar uma expressão que eu lembro do título de um filme. Não sei se o original no inglês era assim, mas na adolescência a tradução era "O céu pode esperar". Eu quero traduzir isso. Paulo diz: eu desejo partir, estar com Cristo. Ele diz para mim, morrer é lucro, é incomparavelmente melhor. Ele diz, mas por causa de vocês, Filipenses capítulo 1, eu vou ficar um pouco de tempo mais. O que Paulo está dizendo? Está lá, é maravilhoso, mas o céu pode esperar. Nós vamos ter a eternidade toda. Então, eu e você precisamos entender que há escolhas que podemos fazer. Paulo está dizendo, eu escolho ficar. E como nós escolhemos isso? Se há uma hora determinada, como é que Ezequias ora e ganha mais 15 anos de vida mudando aquela sentença? Como é que Elias escolhe antes da hora e Deus aceita e vai embora? Agora, há muitas formas de você aumentar ou diminuir os dias. Não é só com princípios espirituais, fé ou a falta de fé e a desistência. A forma como eu e você tratamos o corpo determina a duração dele. Então, quando nós falamos do cuidado do corpo, não falamos apenas de longevidade. A frase que eu gosto, que eu ouvi do Aldrin e passei a repetir é: nós não queremos apenas mais anos de vida, mas também queremos ter vida nos nossos anos. Então significa que você pode aumentar a duração, mas eu e você podemos garantir, ou o inverso, a qualidade de vida que vivemos, né? Agora, mas pastor, se a Bíblia está dizendo morrer antes da hora, tem uma hora certa? Genericamente tem. Em Jó, no capítulo 5, no verso 26, a Bíblia diz: em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Qual o tempo certo? Não é quando está verde, é quando está maduro. E a Bíblia chama essa estação de ser colhido robusta velhice. É uma velhice, mas com saúde. Jó 42:17 diz: e assim Jó morreu após uma longa velhice. Então esse é o plano genérico. O pastor pode ter exceções? Claro. A gente olha para muitos que foram mártires do evangelho, não morreram naturalmente, mas mesmo Paulo e Pedro, que foram martirizados, a Bíblia fala deles já na idade velha. Paulo, antes de morrer, diz: eu, Paulo, o velho. Não sabemos que idade Estevão tinha quando faleceu, mas se alguém partir por outro motivo antes da hora, que não tenha sido negligente. Outro dia alguém falou para mim: mas por que eu vou cuidar da saúde? De repente eu me esforço para isso e daqui a pouco morri de acidente. Falei, pelo menos você garantiu saúde no tempo que viveu. Falei, agora o que te garante que o acidente vai acontecer? Então, pela possibilidade, você decide andar em deliberada negligência. Gente, qual a lógica disso? Um dia um pastor veio me chamar a atenção, na época eu estava com sobrepeso, de Subirá: nós precisamos de você servir no corpo de Cristo. Você tem que se cuidar, meu amigo, você não pode partir cedo. Eu olhei para ele, citando Paulo, na espiritualização exagerada, eu falei: para mim o morrer é lucro. Ele falou: se tu der a sorte de morrer, porque quando não se cuida como você, a maioria não consegue morrer de cara não. Vai para uma cama, vive uma vida miserável, incomoda a família, e de repente aquilo começou a me assustar. Falei, eu nunca pensei nesse outro lado. Mas a verdade é que o céu pode esperar. Então, se eu e você entendemos
o que é a hora certa e qual a nossa responsabilidade, as coisas vão mudar. Um pastor me confrontou mais ou menos em 2013. Ele me olha, estava na fase 2, não era o auge do peso, ali dos 126 quilos. Ele falou: Luciano, você já ouviu falar de um avivalista chamado Robert Murray McCheyne? Falei: já. Um escocês, chacoalhou a Escócia, foi um instrumento de Deus. Ele falou: você sabe qual é a frase mais famosa dele? Falei: a mais famosa não sei dizer, eu já coloquei nos meus livros algumas citações do McCheyne. Ele falou: bom, se você não sabe a mais célebre, então se você não consegue classificar é porque você não conhece a frase. Eu falei: qual é? Ele falou assim: você sabia que esse homem de Deus chacoalhou a Escócia, morreu aos 29 anos? Falei: não. E sabe o que ele disse no Lei de Morte? Respondi: não. E diz, a frase foi essa, abre aspas, cito: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso levar a mensagem. Um ministério poderoso foi abortado por uma condição de saúde que poderia ter sido evitada. Aos poucos, essas pancadas que produziram hematomas menores na época foram fazendo sentido junto e teria o seu resultado, impactante na hora certa. Pastor, ok, não podemos viver de espiritualização exagerada, o céu pode esperar, já entendi esses dois aspectos. Quando falamos de cuidados, quais são os cuidados necessários? Então me deixa apresentar de uma forma muito resumida algumas coisas que eu tenho entendido. A primeira delas diz respeito à nossa responsabilidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, se você puder, abra lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 13. O apóstolo Paulo diz assim, vou ler do 13 ao 20. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então Paulo migra do assunto de alimentação e passa a falar do corpo que um dia será ressuscitado. Ou seja, mesmo que você envelheça, que o pó volte ao pó, que o corpo se decomponha, na perspectiva divina ele é eterno, porque será ressuscitado, será parte do ser integral em toda a eternidade. E a Bíblia começa a enfatizar o quê? O corpo que hoje é templo do Espírito Santo, ele precisa de zelo e cuidado. Parte do cuidado envolve não pecar contra o corpo, e aí ele vai abordar a ideia da imoralidade. Mas basicamente a lógica apresentada nos versos 19 e 20 é: você não pode fazer o que quer com o corpo, porque o corpo não é seu. A ideia de redenção, que é a nossa mensagem de salvação, fala de um resgate que se dá por meio de uma compra. Por isso o apóstolo Pedro diz: não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da forma de viver. Então Apocalipse afirma, que Cristo nos comprou para Deus. A partir do momento que ele comprou, ele se torna o nosso dono. Esse é o entendimento do senhorio de Cristo que nós proclamamos. Agora, se ele é o dono do nosso ser integral, espírito, alma e corpo. É por isso que nós temos que zelar pela vida espiritual, precisamos zelar pelas nossas emoções e precisamos zelar pelo corpo. O corpo não é nosso. Então a pergunta é: que direito eu e você temos de produzir dano ao templo do Espírito? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, Paulo fala que nós somos o santuário do Espírito Santo. Mas no 17 ele diz assim: se alguém o destruir, falando do santuário que é o corpo, Deus o destruirá. Durante muito tempo, eu e muitos pregadores usávamos esse texto apenas para falar contra o suicídio. E eu preciso tocar nesse assunto aqui. Não importa o desespero da vida que alguém possa ter. Paulo fala de tribulações a ponto de desesperar da vida. Mas ele diz: e o Deus que nos livrou e continuará a nos livrar, nos livrou disso. Não importa o nível de desespero, eu e você devemos recorrer a Deus e nunca desistir da vida.
Aliás, esse texto nos mostra o quão sério pode ser a consequência do suicídio, que não é apenas por fim a vida terrena. Paulo disse: se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O cara já matou o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir depois? Então a gente sempre usava isso como uma advertência: não cele sua condenação eterna. Mas a pergunta é: a destruição do corpo é só um ato instantâneo de suicídio? Ou será que de forma gradual e progressiva, eu e você não podemos estar fazendo a mesma coisa? Quando você entende redenção, parte da ideia de mordomia, de ser um bom gerente daquilo que é de Deus, não é nosso, é cuidar do corpo. Você pode dizer amém? Esse cuidado envolve a maneira como relacionamos com o mundo espiritual, com os princípios, não entregando a imoralidade ao corpo. Mas também envolve elementos como o cuidado da saúde. Então me permita falar de alguns cuidados necessários dentro dessa perspectiva, não só de quem quer ter saúde, mas eu e você precisamos entender o zelo que nós precisamos ter para com aquilo que é de Deus. E o tópico número 1 que eu preciso abordar rapidamente aqui diz respeito à questão da alimentação. Muitas vezes a gente não percebe o quão sério isso pode ser, não só no natural, mas mesmo na mescla com o mundo espiritual. Qual foi o lugar onde o homem cede lá na primeira tentação no Éden? A tentação não se limitava à comida, mas vem mascarada por trás da comida, porque Satanás sabia o poder que isso teria. Quando Esaú vende o seu direito de primogenitura, vendeu pelo quê? Por um prato de lentilha. O livro de Números diz no capítulo 11 que quando o povo tem saudade do Egito, o lugar da escravidão de onde Deus os libertou, qual era o elo emocional com a escravidão? Saudade da comida. Quando você olha para o próprio Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, qual foi a primeira tentação? Transforma essas pedras em pães. A comida está sempre por lá. Em Filipenses 3, Paulo fala daqueles cujo Deus é o ventre. Ou seja, uma idolatria, algo concorrendo com o lugar de Deus e que diz respeito à forma como eu e você nos relacionamos com a comida. Eclesiastes capítulo 10, verso 17 diz: feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Outras traduções dizem: não para se banquetear. Então é fato que quando Deus fez o alimento, Ele não nos deu apenas uma fonte de nutrição. Ele cria o paladar, Ele deu também uma fonte de prazer. Mas todos os prazeres que Deus nos deu devem ser usados com sabedoria e moderação. Deus também deu ao homem lá no Éden uma esposa e queria que o homem tivesse deleite espiritual, emocional e físico que envolve a vida de intimidade. Mas o mesmo Deus estabeleceu padrões, limites. É por isso que você vai ler em Hebreus no capítulo 3, no verso 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então existe limite. Paulo diz: cada homem tem a sua própria esposa, cada mulher tem o seu próprio marido, para fugir da imoralidade. Então o deleite sexual é a ideia de Deus, mas tem limites. Se for vivido fora dele, a coisa vira bagunça. A mesma Bíblia que ensina descanso, que não pode ser negligenciado, fala contra a preguiça. E você precisamos entender que não dá para transitar de um extremo para o outro dizendo é tudo a mesma coisa, porque não é. Então há momentos onde eu e você precisamos reconhecer qual é a hora de um banquete, um deleite, mas nem toda refeição tem que ser festa e deleite. O Senhor Jesus, quando envia os discípulos, diz: comei de tudo o que puserem diante de vocês. Gente, durante anos, para mim o texto de Jesus era comei tudo. É sério, eu nunca parei para pensar. Comer de tudo é a variedade de alimentos. Muitas vezes eles chegariam em lugares para pregar o evangelho, onde as pessoas ofereceriam algo, e culturalmente, hoje isso é um problema menor do que na antiguidade, ou menor aqui no Brasil do que em outros países. Se você recusa o alimento, você fechou a porta ao evangelho, né? Então Jesus disse: comer de tudo. Durante anos eu acreditava que era comer tudo. Aliás, quando repetia, porque eu não só comia de tudo, mas de tudo dobrado, quando eu repetia, eu ainda tentava dar a base bíblica. Eu dizia: o anjo acordou Elias para comer, ele dormiu, então tirar uma cesta depois da comida é bíblico. E eu dizia: o anjo acordou e ele disse: come de novo. Um dia eu falei isso, o homem de Deus estava do meu lado e falou: mas ele andou 40 dias depois, quanto é que você vai andar depois dessa segunda refeição? Eu emudeci, fiquei quietinho, e a vontade era dizer desculpa ter nascido, ter falado, comentado. Mas muitas vezes a gente perde a perspectiva. Gente, eu continuo tendo um profundo apreço pela comida. A diferença é que a gente tem que pensar: nem toda refeição é banquete, nem todo dia você precisa comer tanto ou comer de tudo. E nós podemos mudar algo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31 diz: portanto, se vocês comem
ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Durante muitos anos eu não comi para a glória de Deus, eu não bebi para a glória de Deus, e hoje eu não apenas me arrependo, mudei minha vida, mas tenho a missão de mudar a sua também. Alimentação é algo sério, eu não vou entrar no elemento científico, mas gente, o intestino tem sido chamado pelos médicos, pela ciência, de o segundo cérebro. Todo o seu sistema de imunidade, ele é determinado pelo seu intestino, praticamente. Vou dizer todo, mas de forma bem abrangente. O equilíbrio hormonal. A maior parte das doenças hoje provém de uma alimentação errada. Abre comigo em segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu já estava no finalzinho do meu livro e foi uma direção de Deus no ano passado escrever sobre o assunto. O Senhor me disse, chegou a hora. Eu vinha trabalhando isso há muito tempo. Eu escrevi um capítulo sobre alimentação, escrevi um outro sobre restrições alimentares, para entender a doutrina bíblica e a sabedoria. Coloquei um capítulo sobre jejum, na perspectiva de benefício físico para o corpo. Mas mesmo depois de ter falado tanto, eu me lembro que coincidiu, entre aspas, a leitura bíblica minha do dia. Eu estava em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler do 38 ao 41. A Bíblia diz, Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo, põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre. A maior parte das traduções mais antigas especifica colossíntidas. E colhendo os frutos, encheu sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Eu quero destacar isso. Mesmo sem saber o que era. O que eram? Verso 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram, morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Mas Eliseu disse, tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse, sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. O Espírito Santo chamou minha atenção lendo esse texto e disse, preste atenção nisso. O que é que aconteceu aqui? Eu falei para ele, pause. Fui atrás de todos os comentários bíblicos, materiais de estudo, para entender o que eram as colossíntidas. Nunca parei para pensar nisso. As colossíntidas, elas tinham uma propriedade laxante. Usada em pequenas quantidades, podiam ser medicamento para o intestino. Mas numa quantidade maior, elas poderiam produzir muito mais do que o desandado do intestino. Alguém poderia sangrar até a morte. E quando eles gritam morte na panela, não era algo simbólico, era literal, tanto que ninguém podia mais comer. Eu não sei como é que descobriram, porque o texto não dá detalhe. Se alguns já começaram a passar mal, nós estamos no meio de profetas, era o time da revelação. Não sei se alguém levanta para ter uma revelação, porque dos profetas você pode esperar tudo. Aliás, a gente brinca, quando um profeta encontra o outro, o jeito de cumprimentar é diferente. Ele olha para o outro e diz, você está bem, e eu como estou? Né? Já é tudo no nível da revelação. Não sabemos se foi isso, mas alguém diz morte na panela, e eles sabem que não pode comer. Então, houve a necessidade de uma intervenção de Deus, porque não tinha opção de alimento, gente. Havia fome na terra. Agora a Bíblia diz que Eliseu chegou em Gilgal, o seu moço que o servia com ele, eu não sei, provavelmente não era de lá, não conhecia, não sabemos porquê, mas a Bíblia diz que ele coloca aquilo sem saber o que é. E nesse dia o Espírito Santo fala comigo e diz, por que é que a morte foi parar na panela? Apesar de com Deus a gente usar um linguajar respeitoso, minha vontade é dizer, por causa da ignorância daquele camarada que não sabia o que estava botando na panela. E o Senhor falou comigo, quanta ignorância de vocês hoje não está colocando morte na panela e no prato de vocês. A maioria de nós não tem noção do que a gente come, do efeito que isso produz, e a gente tinha que ter um mínimo de entendimento. A quantidade de alimentos processados, industrializados que você comemos, a quantidade de produto químico que a gente bota para dentro, conservante, saborizante, aromatizante, né? A lista vai longe. A maioria de nós não tem noção do que tem feito. Mas a pergunta é, se temos a responsabilidade de cuidar do corpo, será que eu e você não deveríamos, como parte dessa responsabilidade, se atualizar um pouquinho mais? Evidente que sim. Segunda coisa, que é uma das áreas de cuidado, eu quero passar rápido aqui, mas não posso deixar de tocar. Não é o problema de todos, tem gente que não tem problema nessa área e tem nas outras, mas diz respeito à questão do sobrepeso. É o jeito mais bonito da gente falar aí do excesso de peso. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 16,
Eu lembro de um dia que eu estava meditando na epístola de Paulo a Timóteo. Eu cheguei nesse versículo e disse: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não tem ninguém. Você lê os versículos anteriores, Paulo está falando que as viúvas que não tinham arrimo de família, não tinham filhos ou netos para cuidar, a igreja ia acolher e cuidar delas. Mas ele termina dizendo: se a família pode cuidar, então a família faça, e a igreja se dedica a cuidar de quem não tem família. Por quê? Para que a igreja não fique sobrecarregada. A igreja não ia conseguir socorrer todas as viúvas, então tinha que canalizar energia para aquelas que não tinham os familiares. Eu lembro quando eu li esse texto: para que a igreja não fique sobrecarregada, o Espírito Santo falou comigo: nenhuma sobrecarga é sábia. O jeito que ele falou, eu sabia que ele ia falar algo diferente. Eu já parei, fiquei pronto para anotar, esperando que fosse alguma coisa sobre a vida da igreja. E depois de dizer nenhuma sobrecarga é sábia, ele me disse: nem o seu excesso de peso. Esse foi um dos primeiros confrontos de Deus, já na fase 2, não era nem na fase 1. E de repente eu começo a pensar: se você edifica um prédio e não faz fundamentos que comportem o prédio, o que é que vai acontecer? Se não desmoronar, vai dar uma entortadinha com uma torre de Pisa. Se você decide usar um automóvel, seja de um carro, uma caminhonete, um caminhão, e carregar mais peso do que a suspensão suporta, qual é o final dessa história? Mesmo a embarcação, se colocar mais peso do que pode, ela vai afundar ou naufragar. Agora, se para nós isso tudo é tão claro, como é que a gente vai deduzir que pode passar uma vida, anos com excesso de peso, achando que isso não produz dano ou resultado no corpo? E não estou nem falando só de sobrecarga nas juntas. Vamos falar da sobrecarga ao coração, ao sistema cardiovascular. É por isso que obesidade e pressão alta andam juntos. Vamos falar de diabetes. E a história vai longe. Então, assim, hoje nós vivemos uma epidemia mundial de obesidade. Todo mundo acha que está bem. Durante muito tempo as pessoas diziam: tem que se cuidar. Eu dizia: isso é vaidade. Não, não é vaidade. A questão não é meramente a sua aparência, a sua forma, é o cuidado do corpo. Então, essa foi uma das áreas que Deus corrigiu, eu tive que tratar, e ela merece nossa atenção. Terceira, descanso. E agora quem está falando é o imperativo. Desses que andam no trifásico, não sei nem se eu estou no 220 ou numa voltagem superior. Durante muito tempo, sabe o que eu dizia? Eu dizia que dormia perdi tempo. Eu dizia: passar um terço da vida dormindo. Eu lembro que um dia eu comentei com o médico, falei: se tivesse uma pílula para tomar e não precisar dormir, eu tomava. Ele falou: a pílula existe, graças a Deus que o senhor não descobriu. Durante muito tempo falei isso. Eu lembro de uma conversa com o Aldrin em 2014. Ele diz: Luciano, você precisa cuidar do sono, do descanso. Eu falei: dormir é perder tempo. Eu falei: eu durmo de 4 a no máximo 6 horas e estou bem. Ele falou: não, você não está bem. Você habituou o dano que você faz com o corpo. Você não tem noção do que você está fazendo com o seu corpo. Eu lembro de uma ilustração que ele me deu, depois de um argumento forte. E diz: o Criador faria o seu corpo com necessidade de descansar 8 horas. E você teria um plano melhor e mais inteligente do que o dele para viver a vida. De repente, essa é a hora que você tem que parar e dizer: quem tem razão é ele e não a gente. Gente, a Bíblia fala de descanso. Em João no capítulo 11, quando Jesus diz: Lázaro dorme e eu vou despertá-lo do sono, a Bíblia diz: seus discípulos pensaram que ele se referia ao repouso do sono. A Bíblia só podia dizer: seus discípulos pensaram que ele estava mesmo dormindo e que não era o caso de morte. Mas a Bíblia faz questão de dizer que envolve o repouso do sono. O sono é repouso, é descanso para o corpo. Mas além do descanso diário do sono, Deus instituiu um dia semanal de descanso. Além do dia semanal de descanso, a cada 6 anos de trabalho na terra, o 7º era um dia de descanso. Você sabe por que o povo ficou 70 anos na Babilônia? Deus diz: a terra está cobrando os sábados. Tudo aquilo que eu e você fazemos, desrespeitando os princípios que Deus estabeleceu, a conta chega depois. A fatura do cartão de crédito que você está lá passando, ela vai chegar. É uma questão de tempo. E ele olha para mim e diz: você já conheceu alguns daqueles parques de Orlando? Eu falei: já. Ele falou: não é tudo lindo e maravilhoso? Eu falei: é. Ele falou: alguma vez você viu alguém dando manutenção, limpando? Pensei. Falei: nunca. Eu mesmo fiquei surpreso. Falei: como é que com aqueles milhares de pessoas, aquela estrutura toda, não existe limpeza ou manutenção? Eu falei: eles não limpam esse negócio? Tem que limpar. Ele falou: limpa e dá manutenção. Mas eles fazem isso de noite, quando o parque fecha. Na hora eu entendi a alegoria antes dele terminar. Quando eu e você vamos dormir, o parque fechou.
é hora que o corpo se limpa, é hora de manutenção. Gente, eu recentemente li um livro de um dos maiores especialistas do sono do mundo. É impressionante o impacto que o sono tem em todo o seu sistema cognitivo e de aprendizado. Nós não podemos simplesmente achar que somos mais sábios que o Criador e decidir viver do nosso próprio jeito. Marcos capítulo 6, de 30 a 32. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Ministério bombando, sinais, milagres, gente sendo tocada. Ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. O ministério não é importante, alcançar as pessoas não é importante, Jesus disse: vão dar uma pausa, vocês têm que descansar. Porque senão, como diziam os antigos, a rosca espana. E não adianta garantir só os resultados imediatos, e não pensar em resultados a longo prazo. Então, se o próprio Jesus diz: eu mandei vocês trabalhar, mas vocês não podem nem para obedecer minha ordem de trabalhar, desrespeitar o descanso, por que eu e você podemos achar que podemos ser negligentes com o descanso no dia a dia? Eles estão num silêncio hoje impressionante. Quarto e último lugar. Eu estou tentando trabalhar mais ou menos a ordem do que Deus foi falando comigo, não é uma ordem de importância. Exercício físico. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Bom, eu li na Nova Almeida atualizada, mas as versões mais antigas do próprio Almeida, como por exemplo a revista e atualizada, em vez de dizer que o exercício tem algum valor, Almeida diz assim: para pouco é proveitoso. Outras traduções vão variar, mas a ideia é dizer algo parecido, né? Tem pouco proveito, e assim vai. Durante muito tempo, assim como o versículo que diz lá: comei de tudo, eu achava que era comer tudo e não de tudo. Eu sempre li esse versículo dizendo, como se ele estivesse dizendo, que o exercício físico não tem valor. A Bíblia não está dizendo que não tem valor. Ele diz que ele é de pouco proveito. Pouco proveito se você pensar no quê? Na comparação, no contraste que ele está fazendo com a piedade. Ele está dizendo: eu quero que vocês exercitem na piedade. Porque a piedade tem mais proveito que o exercício físico. Ele diz porque ela tem a promessa da vida agora e da que há de vir. Então a piedade impacta a sua vida terrena e a eterna. O exercício só impacta a sua terrena, não vai impactar a sua vida eterna. Eu lembro que outro dia alguém perguntou para o Aldrin: mas se eu comer errado e morrer mais cedo, eu vou deixar de ir para o céu? Ele falou: não, talvez vá para lá mais rápido. A pergunta é: por que antecipar o céu que pode esperar, se nós podemos ser mais frutíferos e viver o plano e o propósito de Deus de forma completa aqui? Então é lógico que o exercício físico não vai impactar seu galardão, sua eternidade, embora no próprio cuidado com o corpo e na sua vida espiritual, eu não vou dizer para você que não tem peso. Agora vamos pensar o seguinte: Paulo fala de exercício físico, a gente pensa com a mentalidade de hoje, que é o quê? Caminhar ou correr no parque, ir para a academia. Mas você precisa pensar que hoje a gente precisa de academia e das outras coisas, porque nossa vida, pelos confortos da modernidade, ela se tornou sedentária. As pessoas daquela época, quem Paulo escreve, ninguém era sedentário. Era impossível ser sedentário naquela época. Eles não tinham automóvel, não tinha bicicleta, né? Animais para transporte eram usados em momentos pontuais e longas jornadas para quem tinha. Então você precisa entender que todo mundo tinha um movimento. Eu tenho um controle no meu relógio da quantidade de passos para saber se eu me movimentei o mínimo possível. Então, às vezes eu estou esperando no aeroporto, eu fico indo e vindo e olhando. Se não der para exercitar hoje, que pelo menos eu ande o mínimo. Ninguém tinha problema com isso na época. Todo mundo andava mais do que o mínimo, por causa das distâncias. O trabalho todo era físico, gente. Eles não tinham trabalho do escritório, como eu e você hoje passamos o dia sentado no ar-condicionado, né? Fisicamente falando, não fazendo muita coisa. Então todo mundo trabalhava a terra para tirar o seu sustento, tinha que plantar e colher, tinha que cuidar dos animais, o trabalho era físico. Não existia essa ideia do negócio, da construção civil que nós temos hoje. Todo mundo tinha que construir sua própria casa com as mãos, tinha que fazer os seus móveis com as mãos, ou seja, não existia sedentarismo. E para esse povo que já tinha um mínimo de movimento,
Quando Paulo diz assim, o exercício físico para pouco é proveitoso, a palavra que ele usa no grego, ginásia, de onde vem ginásio e academia que nós temos hoje. Do que Paulo estava falando? Da cultura greco-romana, de exercitar-se fora, além da movimentação do dia a dia. Era uma cultura que fomentou o que hoje eu e você vamos chamar de vaidade, que é o culto ao corpo, mas era um nível de exercício além do comum. E Paulo está dizendo, mesmo esse além do comum, para quem não é sedentário, tem proveito. Então como é que hoje eu e você vamos decidir que não tem proveito? E essa foi uma área que Deus precisou trabalhar muito forte na minha vida. Eu tinha uma limitação, vocês lembram, 3 anos atrás de eu passar aqui 2 meses pregando sentado por conta de uma operação que eu fiz no joelho para poder voltar a me exercitar. E eu tive que decidir organizar minha vida. Eu vejo um monte de gente dizer, não tenho tempo. Eu digo, não, você não tem prioridade, o que você tem tempo dá um jeito. Hoje entre os 4 cultos, agora à tarde, eu me organizei ao longo do tempo, eu tenho academia dentro de casa e eu vou treinar no mínimo 1 hora, talvez 2 horas. Quando você entende importância, você se organiza. Quais são os resultados? Você passa a ter uma vida saudável. Os neurologistas estão dizendo isso com a clareza de documentação, material científico, pesquisas como nunca antes, que a melhor prevenção para demência na velhice não é só, vou aprender outra língua, vou escutar música, vou fazer os jogos mentais, eu tento fazer essas coisas todas. Mas o que mais garante a neuroneogênese, formação de novos neurônios, cardio, exercício cardiovascular, a irrigação sanguínea no cérebro. Nós precisamos entender a importância disso. Os médicos, os cientistas estão anunciando que nós vamos viver a maior epidemia de demência jamais vista por alimentação errada e por falta de exercício. Então, assim, a pergunta é, eu e você não podemos ter uma mentalidade de investimento na nossa velhice? Por que não? Ok, pastor, é só o cardio? Também não. Se você quiser garantir mobilidade, não só o equilíbrio básico, mas mobilidade na velhice, você também vai precisar do anaeróbico, ou seja, musculação. Então, nós precisamos entender a forma e a maneira, né? E procurar corresponder com cuidado do corpo que se estenda a todas as áreas. Para terminarmos, ninguém consegue mudar tudo da noite para o dia. Até porque a mudança é um processo. Você não muda comportamento sem mudar primeiro seus valores. Você pode repetir isso comigo? Diga, não se muda comportamento sem mudar primeiro os valores. E gente, os valores não mudam todos da noite para o dia. Então assim, eu lembro que eu ouvi alguns médicos falar, tem que cuidar pH da água, eu não sei o que. Eu disse, meu Deus, não dá para mudar isso tudo de uma vez. Mas você pode começar de forma gradual. Então eu comecei retirando tudo aquilo que era escandalosamente mais danoso, criei o hábito com isso. Depois você pode ir ajustando, mas ao mesmo tempo nós precisamos de uma mudança de mentalidade. É por isso que nós estamos domingo passado e esse, pilhando você, queremos que você adquira os livros, porque não adianta ouvir isso uma vez. Eu me lembro quando em 2014 eu conheci o Aldrin, sentei na frente dele para uma conversa, fiz o exame, eu brinco que ele tem uma máquina, um scanner lá que parece coisa espiritual, de tanto detalhe que revela da sua vida, dos seus hábitos. E quando terminou, estava na fase 2, dos 120 e tantos quilos. Falei, doutor, muito ruim? Ele falou, melhor do que eu esperava, olhando o seu tamanho e o seu peso. Mas ele olha para mim e diz assim, graças ao ortomolecular que te pegou 2 anos e meio atrás, te passou a suplementar com isso e isso. Eu pensei, como é que ele sabe o tempo e o que eu estou tomando? Eu falei, não pode, que o senhor viu isso tudo nessa máquina. Ele falou, a máquina acusou uma resposta de melhora e percebendo o seu peso e o resto dá para imaginar que você não cuida tanto de si, então a gente elimina e entende que essa curva foi uma mudança alimentar. É onde eu tinha começado. Mas naquela hora ele olha para mim, eu falei, não, realmente, minha mentalidade vem mudando, eu comecei a entender isso, aquilo. Ele olha para mim e diz, Luciano, eu sou um pregador. Além de médico, também sou pastor, um pregador. Não prego tanto quanto você nessa agenda intensa, mas prego. Ele falou, para mim, algo frustrante. Me diz se você partilha do sentimento. É ver gente que vem à frente no apelo, chora, diz, eu vou mudar, mas no meio da semana já esqueceu aquilo. Eu falei, realmente é frustrante. Ele falou, pois é assim que eu me sinto com você do outro lado da mesa. Deus está trabalhando em mim, eu vou mudar. E daqui a pouco você sai daqui e parece que não vai lembrar mais nada. E aquilo me chocou, porque ele me pegou pelo gancho emocional.
Mas ele olha para mim e diz: você concorda se esse povo que chora lesse mais a Bíblia e ajudar a consciência deles para mudar o comportamento? Eu falei: sim. Ele falou: pois é, então eu vou te pedir algo, leia a minha Bíblia. O minha, entre aspas, era: comece a entender um pouco mais de saúde, comece a entender o impacto que isso vai ter sobre o seu corpo. E a partir dali, ele começou a me dar uma bibliografia extensa de materiais que eu passei a ler. Pastor, o senhor quer que eu leia isso tudo? Não, é por isso que a gente está entregando tudo resumido de mão beijada para você. Mas tem sido anos estudando área após área, né? E eu decidi, mesmo sendo minha área de formação, eu falei: eu vou ler todo esse material médico, eu preciso entender essas coisas, porque senão eu nunca vou funcionar como deveria. Então, o processo de mudança de mentalidade, entendendo o que a Bíblia diz, o que a ciência diz, impressionante que essas coisas não se contradizem, como muitos que professam a fé acham, começou a gerar uma mudança. A mudança de mentalidade foi gerando uma mudança de comportamento. Eu não mudei tudo da noite para o dia. Eu oscilei subidas e descidas, nunca igual de peso como antes. É lógico que nos últimos anos tem um fator atenuante, né? Um período desses de 40 dias de jejum vão 16, 17, às vezes 8 quilos, né? Principalmente você fazendo isso, treinando. Então tem hora que eu subo um pouquinho antes de começar, recupero depois. Mas aos poucos as coisas foram se organizando dentro de mim, mas por causa de uma mudança de valores. Então o que eu espero? Hoje eu quero trazer um alerta. E eu quero tentar mostrar para você que o assunto merece mais do que a sua atenção hoje. E eu honestamente quero te encorajar a não apenas levar os livros. A gente não quer distribuir livro. Nós queremos que você leia, releia, até que isso entre dentro de você e te ajude a mudar de vida. E dessa forma honrar a Deus. Você pode dizer amém? Eu quero encerrar com um testemunho que foi de todos, acho que o golpe fatal que me acordou e me chacoalhou. E que dá o argumento final da mudança de pensamento aqui para arrematar. Finalzinho de 2013, acho que foi novembro, eu conheci um homem de Deus, pastor Paulo Canuto. Eu ouvia falar muito dele andando pelo Brasil, nas minhas viagens à Europa. Todo mundo perguntava: conhece Paulo Canuto? Falava das experiências dele. E finalmente nós dois seríamos preletores numa conferência. Falei: minha chance de conhecê-lo. Eu ia pregar na quinta à noite, sexta de manhã eu ia embora. Ele ia pregar só no sábado, eu não iria ouvi-lo. Então quando terminou a reunião, tinha uma janta para os preletores. O pessoal da igreja fez uma comida mais saudável do que o normal. Mas de todo mundo ele foi o que fez o menor pratinho. Eu só para puxar assunto, conversa, né? Era mais aquele quebra-gelo, eu não queria falar daquilo. Eu falei para ele: tá se cuidando, hein? Quando eu falei: tá se cuidando, hein? Ele olha para mim e pergunta: quantos anos você tem? Quando alguém com mais de 60 anos te perguntar a idade, ele vai te dar um sermão. Pode ter certeza. Quando ele perguntou: quantos anos você tem? Eu falei: lá vem. Eu na fase 2, mas bem robusto, respondi: 43, 41, estava para fazer 42. E ele falou: não, estou perguntando sua idade, porque quando eu tinha 44 anos de idade eu morri. Eu falei: você o quê? Ele falou: morri. Eu falei: como assim morrer? Ele falou: morri, eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele aponta para Eva, a esposa dele, e diz: ela é minha testemunha, estava comigo lá. Não é toda hora que você encontra alguém que morreu e consegue conversar com ele. Eu, curioso, olhei: me fala um pouquinho mais sobre isso. Ele falou: meu corpo entrou em falência aos 44 anos de idade, múltiplo. Me reanimaram 5 vezes. Nas primeiras 4 eu voltei, na quinta eu não voltei mais. Falei: como é que você sabe que não voltou? Ele falou: porque eu me vi saindo do corpo. E da 4ª para a 5ª vez, tudo que acontece na sala, eu estou vendo fora do corpo, meu corpo deitado. Ele falou: meus detalhes batem, a minha versão bate nos mínimos detalhes, a da minha esposa e do médico. Ele falou: eu vi que horas eram quando ele assinou o laudo, e o laudo confere com o horário que eu vi. Eu vi o que ele falou quando tirou a minha aliança e entregou para minha esposa. Os dois ficaram pasmos quando eu contei a história. Eu falei: eu vi tudo. Eu estou impressionado. Falei: e aí? Ele falou: e aí que Jesus apareceu atrás de mim. Quando aquela presença apareceu, eu já sabia que era ele. Ele diz: eu não sentia permissão de encará-lo, mas antes dele falar, ele falou: eu já sabia que era ele. Ele chegou pertinho de mim, do meu ouvido, e sussurrou: você é um suicida. Quando eu ouvi aquilo, eu já sabia para onde ia essa história. Foi um soco no rim, como falo na linguagem do boxe. E eu estava assustado com aquilo, mas ele continua e diz que o Senhor Jesus falou assim: eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você o abortou, o que nunca cuidou do seu corpo. Quando ele falou isso, eu falei: para, sem pisar nos ovos, vamos direto no assunto. Tu era gordo, tipo, fala comigo na real. Ele falou: não,
Meu problema era comer menos do que deveria, jejuava sem sabedoria nenhuma, não dormia, toda noite era uma vigília. Ele falou, Sobirão, eu dormia 2, 3 horas para orar, para buscar Deus. Viajava a pregar o evangelho sem me dar descanso, meu corpo não suportou. Eu estou diante dele, como diriam meus amigos, os cariocas da Baixada. Caraca! Eu estou impressionado com aquilo. Ele falou, calma, calma que fica pior. Ele falou, Jesus, enquanto falava, me deu uma visão do que seria o meu velório do dia seguinte. O velório que não aconteceu, eu assisti. E ele falou, a coisa mais assustadora de se ver o seu próprio velório. Ele falou, eu vi o meu. Eu no caixão, arrumado, coroa de flores, família, amigos, todo mundo chorando. E alguém chega perto do meu caixão, estende a mão e diz, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que o Senhor recolheu ele tão novo? E aí Jesus atrás dele diz, além de abortar o meu plano para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. E eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou, foi você que nunca se cuidou. E além de abortar o meu propósito para você, você ainda faz com que eu seja julgado. Eu levantei daquela mesa. Eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo nessa área. É a última. Aí fez sentido tudo que eu ouvi ao longo dos anos, os textos que eu não queria enxergar. E eu falei para Deus, nunca mais. Só que eu não consigo mudar de hoje para amanhã. Eu quero te pedir 1 ano para eu trabalhar mudança de mentalidade. E naquele primeiro semestre, até encontrar o Aldrin, eu estava trabalhando só questão bíblica. Depois ele me ajudou e me deu uma extensa bibliografia para ler. E à medida que esses valores mudavam, eu pude pôr em prática aquela determinação. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. Não seja negligente. Cuide do seu corpo, porque isso não é uma questão só natural. É uma responsabilidade que eu e você temos diante de Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, nós clamamos por mais do que um conselho, mais do que informação, mais do que material para ser digerido numa reflexão posterior. Nós oramos por um despertamento, nós oramos por uma iluminação do alto, nós oramos que o Senhor de fato possa nos provocar a esse lugar de resposta que te honre, te exalte e te glorifique. Que não apenas garanta mais anos de vida, mas mais vida aos nossos anos. Que nos permita não desperdiçar a oportunidade de te servir, de cumprir o nosso propósito. Eu sei, ó Deus, que cada um tem a sua individualidade. Eu sei que cada um precisa, ó Deus, de ajustes específicos. E eu oro que o Senhor, de forma personalizada, aplique a sua palavra no coração de cada um e nos ajude nesse processo de mudanças, para que possamos de fato te honrar em todas as áreas, na integralidade da vida cristã, espírito, alma e corpo. É a minha oração por cada um dos meus irmãos. Abra a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8 e no verso 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 11. O texto sagrado diz assim: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. O apóstolo Paulo está falando a respeito de uma oferta combinada, programada, planejada. E o que ele fala não se limita à oferta. É importante que a gente reconheça que está dentro de um contexto. Mas ele diz, terminem agora a obra começada. Para que assim como mostraram boa vontade no querer, também completem essa obra. A NVI traduziu esse texto assim: agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada em zelo, ou pelo zelo, em concluí-la. Eu quero mexer no assunto que eu acredito que tem prejudicado não só a vida natural, mas inclusive a vida espiritual de muita gente. E o tema da minha mensagem hoje é: pare de procrastinar. Pastor, o que é que significa procrastinar? Transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar. É deixar de fazer logo aquilo que poderia, ser concluído. Então a palavra de Deus está falando, vocês têm que terminar a obra começada.
que assim como houve boa vontade no querer, tem que completar a obra, né? Eu gostei dessa tradução da NVI, que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Uma das frases que eu mais me lembro de meu pai repetir em tom de advertência, crítica, cobrança, né, o que quer que seja, dentro de casa, era sobre o que ele chamava de obras inacabadas. Aquilo que a gente começa e não termina, né? Ou aquilo que a gente nem começa porque a gente sempre está adiando, sempre está deixando para depois. Eu era ainda um adolescente, eu li um livro do finado Miles Monroe a respeito do potencial. Eu lembro que eu fiquei chocado com uma frase na introdução, onde ele justificava o porquê ele escreveu o livro. Ele dizia algo mais ou menos assim, depois de 30 e tantos anos, eu não consigo talvez ser preciso em lembrar as palavras, mas ele falava algo mais ou menos assim: os maiores depósitos de riqueza do mundo não são as minas de diamante ou ouro da África, nem os poços de petróleo do Oriente Médio, nem os minérios da Amazônia. Ele dizia, na verdade, eles podem ser encontrados perto da sua casa. Eles estão nos cemitérios. São milhões de projetos que nunca foram realizados. São milhões de sonhos que nunca foram executados. E a história de muita gente, a história e o curso da humanidade poderia ter sido mudado se esses projetos tivessem sido colocados em execução. Talvez o maior desperdício que aconteça no mundo diz respeito ao potencial do que Deus nos deu para fazer e realizar, e que de alguma forma nós não fazemos, não apenas porque acordamos uma manhã dizendo, não quero fazer o que eu sonhei um dia, mas por causa dessa mania de não começar ou começar e não terminar. Então, usando a terminologia bíblica, terminem agora a obra começada, eu quero te trazer essa advertência e de alguma forma te encorajar para a forma como você vai lidar com o próximo ano. Nessa virada de ano, né, eu gostaria que você de fato pudesse considerar o que é que a palavra de Deus tem a dizer a respeito do assunto. Eu tomei um texto como ponto de partida, mas eu quero te apresentar aqui uma enxurrada de exemplos bíblicos relacionados ao assunto. E Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Todo esse volume, acredite, eu não estou esgotando o que a gente poderia conversar, todo esse volume de exemplos bíblicos registrados estão lá, como diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, para nosso exemplo, para nossa advertência. Então que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Estava conversando com a família ontem sobre o assunto que iria pregar. Meu genro fez uma observação. Ele disse que o ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer pode fazer hoje, na versão procrastinadora seria mais ou menos, por que fazer hoje o que você pode deixar para amanhã, né? As pessoas têm literalmente invertido essa prática. Então eu quero chamar a atenção da sua parte para algumas situações registradas na Bíblia onde houve procrastinação. A primeira delas que me chama a atenção está em Gênesis, no capítulo 19. Eu quero ler dos versos 12 a 16. Eu vou passar rápido, eu vou ler rápido os textos. Não vou esperar você abri-los. Se você quiser pode ir tomando nota, né? Porque a gente tem que derramar esse volume de informação e conteúdo em menos tempo. O texto diz assim: então os homens aqui são os anjos enviados para destruir Sodoma e Gomorra. Então os homens disseram a Ló, sobrinho de Abraão: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se, saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Para pensar que Ló estava brincando, tinha trollagem desde os tempos antigos. O texto continua e diz assim: ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram, saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como porém ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Gente, como alguém que é visitado por anjo recebe a notícia, isso tudo vai ser destruído, some daqui, chispa, desapareça, precisa ficar sendo pressionado, cobrado e no final arrastado para fora da cidade, pela misericórdia de Deus? O que leva alguém
agir dessa forma. Nós não estamos falando de um camarada que atrasou se preparando para um casamento, para algo assim. É simplesmente a hora de alguém gritar, salve-se quem puder, e você simplesmente corresponder a um comissionamento divino. Mas de alguma forma existe no ser humano uma inclinação e uma capacidade a protelar, até mesmo em coisas urgentes e de extrema importância, né? O que é que será que levou Ló a demorar? Será que é o fato de não ter conseguido convencer os genros e talvez tentar mais? Será que era talvez uma demonstração de apego àquilo que era material, imaginando eu vou perder isso tudo, e de repente o coração está preso naquilo? Nós sabemos que sua mulher agiu assim, porque ao saírem da cidade o anjo diz, não olhe para trás, e a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás. Mas embora a Bíblia não seja clara sobre o motivo dessa relutância em salvar a própria vida, é evidente que o camarada está sendo lento a ponto de ser cobrado, apressado e depois arrastado para fora pelos anjos de Deus. O que o leva, né, o levou a agir assim, o que leva as pessoas a agir assim. Eu quero te dar um outro exemplo bíblico. Êxodo capítulo 4. De 24 a 26, fala de um momento onde Moisés, para quem o Senhor apareceu na sarça e o envia de volta ao Egito com a missão de libertar o seu povo de Israel. Agora ele pega a família, ele está na viagem para o Egito para executar uma missão que recebeu de Deus. E olha o que esse texto diz: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e disse, sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, marido de sangue, por causa da circuncisão. Gente, nós sabemos que Deus não é bipolar. Os capítulos 3 e 4 de Êxodo mostram Deus convencendo Moisés a corresponder ao seu chamado. Deus o envia ao Egito porque quer usá-lo. Agora no meio do caminho Deus aparece na estalagem para matá-lo. Então será que Deus não estava decidido sobre o que queria? Evidente que Deus sabia muito bem o que queria. Mas a partir do momento em que Moisés se dispõe e diz, eu atendo o seu chamado e vou, Deus diz, bonitão, se você vai fazer a minha obra, é do meu jeito e não do seu. Havia uma aliança firmada com Abraão, o primeiro patriarca, de que todo macho na família tinha que ser circuncidado. Essa aliança vem sendo guardada e obedecida por gerações, por séculos, e por algum motivo nós vemos que Moisés não circuncidou seu filho. Eu vou te dizer o que esse texto me faz pensar. O motivo é que ele se casou com uma mulher gentia. Não era parte da cultura daquele povo circuncidar o filho. Nós estamos falando de uma cirurgia para uma criança. Eles faziam isso aos 8 dias de idade, né? O momento onde a cicatrização está assim, praticamente no nível da perfeição para acontecer. Deus estabeleceu a hora de fazer a cirurgia. Agora tente imaginar a mamãe que não conhece a cultura, que talvez não conhecesse a Deus, não da forma como aquele povo conhecesse, descobrir que agora o marido com quem ela casou quer mutilar o filho, numa cirurgia sem anestesia, sem asepsia, sem analgésico, sem anti-inflamatório nem antibiótico. Eu imagino que aquela mulher enlouqueceu. Ela deve ter se colocado entre o filho e Moisés e falado alguma coisa do gênero, só por cima do meu cadáver. E o Moisés, talvez, para não criar uma situação dentro de casa, diz, tá bom. E ele simplesmente vai deixando e deixando. E agora, quando Deus aparece, vem para cima dele, a mulher entende. O texto não é claro sobre o que Deus está falando com ele, mas a mulher entende, corre circuncidar, mas ainda assim joga na cara de Moisés, você é um marido sanguinário. Você me obrigou a fazer isso. Eu percebo muita gente protelando e procrastinando decisões importantes, porque simplesmente não conseguem unir a família em torno de um projeto, de entender a importância de algumas coisas, e elas não percebem o que elas realmente estão fazendo. Talvez Moisés pensou, estou evitando um conflito e criando um com Deus. Não tem nada de sábio nem de inteligente nisso. Daqui a pouco eu falo sobre a questão da circuncisão. Segundo Crônicas, capítulo 24, de 4 a 6. A Bíblia fala da restauração do templo nos dias do rei Joás. E o texto diz assim, depois disso Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse, vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus e façam isso depressa. Porém os levitas não se apressaram.
Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para tendo o testemunho? O que leva a Joiada, os demais sacerdotes e todos os levitas a não obedecer um comando tão claro do rei, para não apenas executar uma tarefa, mas o rei diz: e façam depressa. Mas a Bíblia diz: nenhum deles se apressou. Eu fico me perguntando o que é que passou pela cabeça dessa tribo sacerdotal. Será que o pensamento foi: quem decide as coisas do ministério somos nós e não ele? Será que eles simplesmente estavam no lugar de uma incapacidade de perceber que quando eles mesmos é que deveriam ensinar a lei de Moisés, o rei está cobrando que o que Moisés determinou na lei por direção de Deus seja feito? Eu não sei exatamente o que foi, mas de alguma forma a procrastinação está ali, né? E o rei precisa interferir para que o projeto seja executado. Quando chegamos no Novo Testamento, eu não vou me estender muito nesses exemplos, eu quero apresentar mais alguns que são desculpas que foram dadas a Jesus. Lucas capítulo 9, de 59 a 62, diz assim: a outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Há uma série de especulações entre os estudiosos e os comentaristas bíblicos sobre o que significa a frase: deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas é praticamente um consenso, ninguém acredita que o pai tinha acabado de morrer. Em primeiro lugar, porque se isso tivesse acontecido, o sepultamento ele não acontecia num prazo tão curto como o nosso. A lei determina que em 24 horas, né, a partir de constatada a morte, o corpo tenha sido sepultado por questões, né, de saúde. Mas eles tinham o hábito de embalsamar os seus mortos, ao que aprenderam desde o tempo em que viveram no Egito. E normalmente havia tempo para se chorar, para se lamentar os mortos. Aqui eles estavam fazendo isso antes do sepultamento, normalmente pela proximidade e o contato com o cadáver. E um filho dificilmente, eu não vou dizer impossível, mas dificilmente não teria tido contato com o corpo morto do pai, não poderia estar em público com outras pessoas, ele era considerado impuro. Outras pessoas acreditam que isso se trata do segundo sepultamento, que é quando de fato, né, todo o corpo havia se decomposto e sobravam só os ossos, né, porque aquela capacidade de embalsamar não era no nível das múmias dos faraós, que ainda podem ser encontradas. Então aquilo tinha prazo de validade, era estendido, mas tinha. E depois os ossos eram movidos, como José pediu que movessem os seus ossos quando saiu do Egito. Alguns chamam isso de o segundo sepultamento. Mas o que quer que seja que esteja em discussão, a maioria dos comentaristas, e eu vou com eles, acreditam no seguinte: normalmente o filho tomava decisões e tinha responsabilidade, se tratando do filho mais velho, quando o pai morria. Ele passava a ser o responsável pela casa. A maioria acredita que esse cara está dizendo: quando meu pai morrer e eu finalmente estiver livre para tomar as decisões pela família, eu farei isso. Em qualquer uma das possibilidades, ele está olhando para o próprio Jesus e dizendo: o que o Senhor falou é legal, eu só não vou fazer logo. Eu também não sei dizer quando é que eu vou fazer, mas uma hora eu quero fazer. É a conversa do procrastinador, né? O segundo, ele simplesmente diz: me permita que eu me despeça das pessoas da minha casa. E aqui nós podemos imaginar que Jesus não está apenas avaliando a conversa. Daqui a pouco eu quero que você veja que quando Elias joga a capa sobre Eliseu, ele pede para despedir da família. E o Elias dá o joinha para Eliseu e diz: tudo bem. Até porque você vai ver que é um movimento rápido. Aqui nós podemos imaginar, né, que o Senhor está lendo o coração da pessoa e não apenas a sua resposta. Mas igualmente Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E eu percebo que várias pessoas, elas demonstram um mix de sentimentos que acabam falando mais alto do que as suas prioridades. O que eu sinto sobre a casa, o que eu sinto sobre a família, o que eu sinto sobre os meus projetos, e mesmo diante de um chamado direto da boca do próprio Senhor Jesus, elas têm dificuldade de estabelecer e definir as suas prioridades. O contraste
desses exemplos bíblicos de gente procrastinando são textos, eu quero dividir isso em dois grupos, situações onde a Bíblia registra que não houve procrastinação. Nesse grupo que não procrastinou, eu quero dividir os exemplos em dois, subdividir em dois grupos. Os que agiram imediatamente e aqueles que refletiram antes de agir, mas também não demoraram para agir. Os que agiram imediatamente. Em Gênesis, no capítulo 17, no verso 23, a Bíblia nos mostra que depois que Deus falou com Abraão, institui a aliança da circuncisão por meio de uma revelação clara. O texto de Gênesis 17, 23, naquele mesmo dia, tipo, ele nem deixou para depois. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Então a atitude de Abraão é mais ou menos: Deus falou, está falado, bora cumprir, bora executar. A mesma atitude é demonstrada em Gênesis 22, quando Deus fala com Abraão e diz: eu quero que você me ofereça seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama, né? Eu brinco que parece que Deus está dificultando. Se falar só o filho já era difícil, agora diz seu filho, seu único filho, o filho que você ama, e eu quero que você me ofereça em sacrifício. Gênesis 22, 3 diz: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Então, ele simplesmente espera o momento que está próximo do amanhecer, mas antes mesmo da luz sair, ele se levanta e diz: vamos fazer o que Deus executou. O que se Deus falou, está falado. Em 1 Reis, no capítulo 19, de 19 a 21, nós temos o chamado de Eliseu, que eu mencionei agora há pouco. O texto sagrado diz: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne, deu ao povo, eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Ele despede da família, ele despede das pessoas à volta, ele simplesmente sacrifica o instrumento de trabalho, ele não termina o que ele estava fazendo o arado, e ele imediatamente se dispõe para cumprir o seu chamado. É o que nós lemos em Marcos, no capítulo 1, no verso 18. O chamado dos irmãos Pedro e André, quando Jesus simplesmente passa por eles e os chama. A Bíblia registra, Marcos 1,18, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Algo curioso que você vai perceber é que Deus nunca chamou ninguém para fazer coisa nenhuma que estivesse desocupado. Nunca, você não vai achar um exemplo bíblico. Todo mundo que Deus chamou estava trabalhando. Porque se não trabalha no que é natural, com certeza vai fazer corpo mole para aquilo que é espiritual. E sabe, muitas vezes nós separamos demais as coisas. Nós espiritualizamos demais. A gente acha que procrastinar na vida natural não tem nada a ver com a forma de vivemos a vida espiritual. Mas a verdade é que nós refletimos na vida espiritual os valores e as práticas que nós temos naquilo que é natural. E o Senhor está atrás não só de gente que trabalha, mas de gente que consiga dizer: eu vou te atender e eu vou fazer logo aquilo que o Senhor está mandando, aquilo que o Senhor está determinando. Em Atos 16, 10, nós temos a resposta de Paulo. A Bíblia diz que à noite ele tem uma visão de um jovem da Macedônia que aparece a ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Atos 16, 10 registra: assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Respostas instantâneas, imediatas, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma procrastinação. Pastor, mas teve gente que não agiu assim tão depressa? Tem, pelo menos 2 exemplos que merecem a minha e a sua atenção. São aqueles que refletiram antes de agir. Mas mesmo nesse grupo você não vê uma demora na reflexão e nem vê uma demora no pós-reflexão, que diz respeito à ação. O primeiro deles, José, que teria a honrosa, gloriosa e grande missão de ser a figura paterna na criação de Jesus. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 1, de 18 a 20, o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público,
resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Deixa eu fazer uma pausa antes de continuar a leitura. Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça de José é: minha noiva prometida a mim viveu uma experiência sobrenatural que nunca aconteceu antes, nem acontecerá depois? A primeira reação de José é simplesmente trabalhar com a lógica. Se ela está grávida, ela não foi fiel. Mas a Bíblia diz que porque ele era justo, ele simplesmente toma a decisão: eu vou deixá-la em silêncio. Eu não quero que ela seja difamada. Alguns acreditam que ele poderia aplicar a lei de Moisés, exigir que ela fosse morta. O coração dele é correto, mas olha o que diz a continuação do texto. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tem muita gente tomando decisão impulsiva, naquele calor do momento, onde os sentimentos estão acesos, onde você não conseguiu enxergar ou avaliar ou ponderar todas as coisas, e muita bobagem acontece aí. Esse homem que Deus soube escolher era um homem sábio. Ele está pensando, ele já tem mais ou menos seu plano, mas ele diz: deixa eu refletir um pouco mais. E essa posição dele de dizer: deixa eu refletir um pouco mais, permite que ele tenha tempo, antes de tomar as decisões, de ouvir a Deus. Mas tão logo ele ouve a direção de Deus, de pronto ele simplesmente age e obedece o comando que lhe foi dado. E eu e você precisamos ser gratos a Deus por isso, porque um plano, gigantesco da redenção da humanidade estava em jogo. Em Atos, no capítulo 10, nós lemos que o apóstolo Pedro estava orando e teve uma visão. E a Bíblia nos fala o seguinte, versos 19 e 20 de Atos 10. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. E o que você vai ler depois no verso 23 é que ele recebe essas pessoas, dá pouso a eles, e no dia seguinte todo mundo já sai de viagem, porque eram 2 dias de viagem, 60 quilômetros de trajeto para caminharem a pé. Eu não quero de forma alguma fazer parecer que refletir seja ruim. Quando nós falamos de procrastinar, é algo que toda hora está sendo empurrado, Não, segunda eu vou começar a dieta. Mas na segunda ele diz, pode ser na outra segunda, porque afinal de contas, qualquer segunda está no seu dia. Então existem coisas que vão sendo prorrogadas de forma indefinida. Existem outras que você pode chamar de planejamento estratégico. Tem hora que não adianta sair correndo sem entender com clareza o que te aguarda. Provérbios diz no capítulo 20, no verso 25, é uma armadilha dizer precipitadamente: isso é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então a Bíblia está dizendo: é importante que você reflita antes de tomar decisões. Agora, o que você não pode, em nome da reflexão, passar a vida inteira refletindo e nunca tomar a tal da decisão de fazer aquilo que tem que ser feito ou de completar aquilo que foi começado. Nós vemos o próprio Jesus falando em Lucas, no capítulo 14, dos versos 28 a 30. Ele não queria ensinar sobre planejamento, mas ele dá o exemplo que todo mundo entende. Ele diz: qual de vocês é o homem que na hora de construir uma torre não senta primeiro para calcular quanto custa, para ver se pode terminar? Ou seja, não sai correndo construir, planeje. Quanto recurso eu preciso, quanto tempo eu preciso. Agora, é diferente você entender um planejamento estratégico, que requer de você um tempo de reflexão, de planejamento para o projeto, de procrastinação. Essas coisas não podem ser comparadas. A procrastinação é aquele cara que ele está sempre refazendo o projeto, sempre refazendo, mas nunca faz nada, só faz o projeto. A execução não acontece. Qual a diferença entre esses 2 subgrupos que eu chamei, essa subdivisão de 2 grupos dos que executaram? A diferença é uma só. O primeiro grupo que agiu imediatamente já tinha uma palavra de Deus, já sabia o que tinha que fazer. E se Deus falou, você não tem mais nada para pensar. Então assim, eu não preciso parar para pensar diante de qualquer decisão, qualquer que seja. Vou fazer um negócio, tenho que ser honesto, eu não preciso pensar nisso. Deus já disse para não ser. Deus já disse para não roubar. Deus já disse para não negociar de forma ilícita. Não tem mais nada para ser pensado. Em todas aquelas áreas onde Deus já falou com clareza,
a gente não tem nem o que pensar. Agora, há situações onde talvez Deus te disse o que fazer, mas ainda não revelou o como e o quando. E aí toda a ponderação e reflexão é muito bem-vinda. No livro de Eclesiastes nós lemos que o sábio entende o tempo e o modo, porque às vezes não é só saber o que fazer, é entender o como, é entender o quando, e daqui a pouco eu volto a falar da importância dessa reflexão. Mas a diferença é que um grupo age imediatamente, porque já sabe o que Deus falou, o outro reflete até ouvir Deus falar, mas a partir do momento que Deus fala, eles agem. Ou seja, a diferença é o tempo onde cada um ouviu a Deus. Mas tanto o primeiro como o segundo grupo. O primeiro não precisou de reflexão, porque Deus já falou de cara. O segundo precisou de reflexão, mas tanto um como o outro, imediatamente após Deus falar, eles se posicionaram e agiram. Qual é o elemento comum nesses exemplos? Em primeiro lugar, nós vimos situações onde houve procrastinação. Em segundo lugar, nós vimos as situações, alguns exemplos bíblicos, onde não houve a procrastinação e dividimos o grupo no que agiu. O primeiro grupo que agiu rapidamente e o outro que refletiu para executar depois. Mas o que é que nós temos em comum em todos os exemplos? Dos que procrastinaram e dos que não. E dos que não, seja os que agiram depressa e os que refletiram. O que é que nós temos em comum nessas três situações que foram avaliadas? Eu não sei você, mas eu gosto muito de estudar a palavra de Deus procurando padrões. Aquilo que se repete. E nós temos um padrão aqui. E o ponto em comum é a voz de Deus. Quando você olha para o primeiro grupo de gente que procrastinou, o que você tem pode ser resumido dessa forma: gente que não deu ouvidos à voz de Deus. Ló, em relação à direção dada por meio dos anjos, está relutando. O que significa a palavra anjo? Mensageiro. São enviados da parte de Deus. Vieram com uma mensagem de Deus, com uma missão de Deus. Mas Ló está demorando em corresponder com aquilo que Deus, por meio dos anjos, falou. Moisés, quando falamos a respeito da circuncisão e de por que a coisa ficou do jeito que ficou naquela estalagem, porque ele simplesmente não está obedecendo uma determinação divina que não era apenas dos seus dias. Quando Deus aparece para ele na sarça, ele aparecendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, o que eu vou fazer está relacionado à aliança que eu fiz com as primeiras gerações dos patriarcas. E Deus já tinha ordenado que todo mundo tinha que circuncidar. Por que é que a ira de Deus se acende contra Moisés? Porque ele não está obedecendo o que Deus falou. Quando nós olhamos para o sacerdote Joiada e os levitas que não obedeceram a ordem do rei Joás, eles não estavam desobedecendo apenas uma ordem real, uma lei civil, um decreto estabelecido pelo próprio rei. O rei estava dando uma ordem fundamentada no que a lei de Moisés, a Bíblia que eles tinham, dizia. E eles simplesmente não estão dando atenção e valor ao que Deus falou. Por outro lado, quando falamos dos que não procrastinaram, mesmo olhando aquela subdivisão em dois grupos, os que agiram imediatamente deram ouvidos à voz de Deus. Abraão com a circuncisão ou com o sacrifício de Isaac. Ele simplesmente disse: sim, senhor, é para já, é para ontem. Pedro e André, diante do chamado, imediatamente larga as redes e diz: bora, vamos cair para dentro. O Senhor está nos chamando, nós vamos atender. Paulo, quando tem a visão do jovem, dizendo: passa a Macedônia, entendendo que aquilo é uma revelação de Deus, ele simplesmente se posiciona e diz: Deus falou, está falado, vamos cumprir. E mesmo os dois exemplos que demos dos que refletiram antes de agir, eles refletiram até ouvir Deus. Então José está refletindo sobre o assunto até que o Senhor fale com ele por meio de uma revelação. Pedro está refletindo sobre o que significa a visão, porque até então ele não entendeu nem a visão. Não dá nem para dizer que Pedro não quer agir. Ele precisa saber o que fazer. Mas tão logo o Espírito Santo fala: 2 homens, 3 homens estão aí à porta, vá com eles sem hesitar, nada duvidando. O Pedro simplesmente sai e vai obedecer aquilo que Deus fez. Ou seja, o ponto em comum é: o que Deus disse está sendo ouvido, o que Deus falou está sendo executado. Então, basicamente, eu diria que a forma como nós nos relacionamos com a voz de Deus é determinante no assunto da procrastinação ou de nos livrarmos dela nas nossas vidas. E eu quero, obviamente, que você possa fazer essa distinção que eu já fiz antes: procrastinação e espera.
O que é espera, né? É aquilo que envolve projetos de longo prazo, que não vai ser executado imediatamente, ou talvez você tenha que dar o primeiro passo, mas haja etapas. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo o tempo todo um chamado para que eu e você possamos desenvolver uma forte mentalidade de execução de projetos e tarefas. O que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, falando sobre Deus na criação. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus começa. Nós podemos olhar para os dias da criação. Existe uma discussão enorme se os dias são ou não de 24 horas, porque os primeiros 3 dias da criação ainda não tem sol e lua para determinar o ciclo de 24 horas. O último, 7º dia, ainda não terminou. A Bíblia diz que nós vamos entrar no descanso de Deus. Mas ainda que você coloque essa discussão e os detalhes de lado, Deus não executa o projeto no estalar de dedos, embora tivesse o poder de fazer isso. Ele decide fazer isso em etapas. Cada etapa tem uma avaliação. E viu Deus que era bom, vamos para a etapa seguinte. Conclui a próxima etapa, viu Deus que era bom, vamos para a etapa seguinte. Concluída, viu Deus que era bom. E no final, quando completa tudo, agora é a hora de descansar. Eu acho engraçado uma turma que mal fez nada na vida e já quer descansar. Gente, tem que ter alguma coisa errada nesse tipo de mentalidade, né? Não apenas em relação ao que eram as gerações antes de nós, a tudo aquilo que você vai ler na Bíblia, a forma de Deus agir. Nós precisamos ter uma mentalidade de execução de projetos. Você pode dizer amém? Se já sabemos o que Deus disse a respeito de um assunto, não existe necessidade, não existe motivo, desculpa que se sustente para que a gente não faça aquilo que Deus já falou. Josué capítulo 18, verso 3, diz o seguinte: então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, deu a vocês? Eu gosto de olhar para um texto como esse e parar para pensar o seguinte: evidentemente nós não vamos fazer nada sem Deus, gente. Nós falamos antes do crescimento que vem de Deus. Mas por outro lado, nós precisamos jogar fora a fantasia de achar que Deus é que vai fazer tudo e a gente não tem que fazer nada. Se por um lado Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, por outro ele também disse: sem vocês eu não posso fazer tudo o que eu quero. Pastor, isso é heresia, é blasfêmia. Não é não. Por que é que ele mandou eu e você testemunhar? Se ele faz tudo sozinho, testemunhasse ele. Mas ele nos chamou a cooperar com ele, ele nos chamou a interagir com ele. Então ele está dizendo: eu não farei sem vocês e vocês não fazem sem mim. Mas o que ele está dizendo? Vamos nos unir. Vocês usam os meus recursos, obedecem o meu direcionamento e vão fazer coisas que sozinhos vocês nunca poderiam fazer. Sabe, eu quero te propor algo. A maioria de nós entra no ano novo e para alguns a virada do ano é uma coisa assim quase sagrada. Olha, fazer um culto onde termina mais cedo antes e não passou de joelho, para alguns é quase um sacrilégio. Dá tempo de você ajoelhar lá na sua casa, tá bom? Para você não cometer o sacrilégio. Porque de alguma forma nós estamos esperando que esse seja um momento místico, quase que mágico, onde Deus vai abençoar os meus projetos. Eu quero te propor algo diferente. Em vez de você escolher executar o seu próprio projeto, ficar pedindo para Deus abençoar, por que é que você não procura ouvir primeiro qual é o projeto dele? Aí você se une a uma direção que consequentemente tem os recursos dele à sua disposição para que você seja bem sucedido. Mas saiba que não é apenas porque o projeto é dele que as coisas vão acontecer de forma automática. Deus diz: a terra é de vocês, aonde pisar a planta dos pés eu dou a vocês. Ele está dizendo: vocês vão ter que lutar, mas tem a minha bênção, eu doei, eu vou dar os recursos. Agora o povo simplesmente entra, avança, conquistou um pouquinho e o resto deixa para depois. Séculos se passam até que chega a geração de Davi que diz: por quanto tempo mais vocês vão deixar essa obra inacabada? Deus não prometeu 60%, 70%, 75% da terra, ele prometeu a terra toda. E Davi se levanta com indignação: nós vamos conquistar tudo que Deus deu. Agora isso era para ter sido conquistado 400 anos antes. Mas desde os dias de Josué tinha aquela turma de: já conquistamos um certo terreno, aqui tá bom. E quando eu e você acomodamos, não importa se tem promessa, não importa se tem recursos, as coisas simplesmente estacionam. Eu e você precisamos entender que temos uma responsabilidade de cooperar com Deus. Nenhum de nós pode achar que espiritual é só aquilo que a gente faz dentro da igreja, da célula, no culto, ou quando você prega.
Tiago diz, vocês que dizem hoje ou amanhã, Tiago capítulo 4, 13 a 15, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Eu acho curioso a forma como nós vivemos. É quase como se tivesse uma regra para quem está, por exemplo, cuidando das coisas de Deus, vou botar aqui entre aspas, e para outras pessoas não. Lembro de uns anos atrás que meu filho mencionou ter ouvido um pregador dizer, se um engenheiro recebe uma proposta para mudar de cidade, para ganhar o dobro de salário, e ele atende, está tudo bem, todo mundo diz sim. E o advogado, e deu outros exemplos, sim. Ele falou, mas se o pastor receber uma proposta para ir para uma igreja maior, com um salário maior, está tudo bem, todo mundo olhou de forma escandalizada. Tipo, o resto de vocês pode mandar na vida e eu tenho que depender de Deus. Nós precisamos entender que todos fomos chamados e levantados por Deus com um propósito. Ninguém deve tomar decisões que não envolvam Deus. E a maioria de nós tem estragado muita coisa na nossa vida simplesmente porque a gente não ouve Deus. Pastor, como é que nós podemos ouvir Deus? Tem duas coisas muito simples e básicas. A direção primária de Deus se dá por meio da sua palavra, da Escritura. Todas as demais serão julgadas por meio dela. O Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, tudo aquilo que Deus falou na Escritura já ilumina o meu e o seu caminho. Nós temos que andar na palavra de Deus. Agora, há áreas onde a palavra de Deus não vai cobrir com clareza aquele terreno que nós vamos chamar de personalizado. Por exemplo, Jesus mandou pregar o Evangelho para toda criatura, para todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Significa que cada um de nós tem que ir a todas as nações? Não. Essa é uma ordem genérica dada a todo o corpo. Agora, onde cada um de nós deve ir, a palavra de Deus não diz. Aí eu e você precisamos entender a importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Moisés procrastinou porque não obedeceu uma ordem que já era clara. Por outro lado, nós vemos gente que diante de uma ordem clara correspondeu imediatamente. A questão é como eu e você lidamos com a voz de Deus. Eu percebo que a maioria de nós não está levando isso tão a sério. A gente tem que fazer uma campanha gigantesca para tentar fazer os crentes ler a Bíblia em um ano. Gente, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. E ainda assim dá um trabalho, porque a maioria não lê a Bíblia. Porque de alguma forma, alguns simplesmente estão olhando e pensando, não, eu não tenho que saber todo esse credo doutrinário. Não, é muito mais do que isso. Você precisa entender que sua vida agora é guiada e regida pelos princípios e valores que Deus estabeleceu. Como é que você toma as decisões de uma vida inteira para tentar aprender o que tinha que ter decidido só quando chega no final da vida? Então, se nós entendermos que relacionar com a voz de Deus é crucial e que começa primeiramente pela palavra, isso tem que ocupar um lugar especial na minha e na sua vida. Eu li uma matéria, uma reportagem há uns anos atrás que dizia, entra ano, sai ano, mas uma das coisas que ainda continua encabeçando as listas de resoluções do ano novo é sair do vermelho e emagrecer. Eu não quero que você tire isso da sua lista. São coisas importantes, mas eu sugiro que você coloque uma coisa em primeiro lugar: ouvir a Deus. Gastar tempo com a palavra de Deus, ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Deus diz para Josué, se você tomar o cuidado de não apenas meditar, mas confessar a palavra, praticar, andar nela, você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Sabe, esse negócio de que tem que estudar a Bíblia só quem prega, é muito equivocado. Nós vamos entender que a receita para a prosperidade, o que quer que tenhamos sido chamados para fazer, vem da palavra de Deus, que é uma família próspera. Você precisa andar e decidir tudo da sua vida em família baseado na palavra de Deus, que é um negócio, uma profissão ou o cumprimento do seu propósito próspero, porque prosperar é cumprir o propósito. A gente precisa parar nesses dias de comparação, de ficar olhando para o outro, medindo força, querendo ser mais do que o outro. Eu não tenho que ser o que o outro é, eu tenho que ser o que Deus me chamou para ser, e você também. Agora, se eu e você começamos a botar uma régua baseada no que a gente olha para os outros, ou tentando imitar o que o outro ouviu de Deus, nós nunca vamos fazer aquilo que Deus nos pediu. Então nós precisamos de tempo com a palavra, e nós precisamos de uma vida de oração, onde buscando ao Senhor haja clareza para todos os propósitos e para todos os projetos que Ele tem para a nossa vida. Porque se a voz de Deus for clara,
e você vamos poder nos posicionar e agir em cima disso. Repito, agir imediatamente não significa fazer tudo de uma vez. Algumas coisas que nós somos chamados, que eu vou repetir, são projetos de longo prazo. A gente não pode olhar para algumas coisas como, esse ano eu vou dar um gás na criação do filho e no outro eu estou liberado. Não, até que eles cresçam, você está envolvido nesse projeto. Nós podemos falar de coisas que envolvem uma vida inteira. Sua profissão, o seu trabalho, estações, o próprio ministério tem estágios, estações diferentes, e nós precisamos viver em contínua dependência de Deus. Agora, a partir do momento que eu e você temos clareza daquilo que Deus falou, nós precisamos parar de protelar aquilo que deveria ser feito. Porque infelizmente muitos de nós poderíamos estar enriquecendo o mundo, enriquecendo a vida de muita gente, não só espiritualmente, mesmo no âmbito natural, e temos jogado fora muitas dessas coisas porque não acreditamos no que Deus falou, ou não temos certeza se Deus falou. Outro dia um falou, é que eu não tenho certeza se Deus falou. Eu falei, então vá buscá-la até ter certeza, porque o que você não pode é passar uma vida inteira perguntando, ele falou ou não falou, porque um dia você vai ser cobrado por ele. Então nós precisamos levar essas coisas mais a sério. E acredite ou não, eu não vim aqui bater em você ou te desmotivar, eu estou tentando te encorajar. Que 2024 seja um ano de realizações. Que 2024 seja uma hora onde eu e você vamos entrar dizendo, muita coisa vai sair da prancheta, vai entrar em execução. Outras vão para o terreno da reflexão, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus, eu vou interceder, até que haja clareza de propósito. E se eu não tenho entendimento para todas as etapas, eu vou agir pelo menos naquela que eu tenho. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Para onde? Eu vou te mostrar enquanto você vai. Estou indo. E ele vai esperando que a direção venha enquanto ele se move. Tem gente que quer ter o projeto inteiro de Deus para dar o primeiro passo, não vai andar nunca. Porque Deus não vai falar tudo enquanto você não se mexer. E alguns de nós nos mexemos só um pouquinho. Ele pega e leva Ló junto, seu sobrinho. Provavelmente o fato de ele não ter filhos, o seu sobrinho ter perdido o pai junto à fome, com a vontade de comer, a lacuna dos dois, não posso deixá-lo. Mas Deus mandou abrir mão da parentela. Aí leva o menino junto. Enquanto o Ló está andando com ele, Deus nunca mais falou nada com Abraão. Sabe quando Deus volta a falar com Abraão? O dia que ele separa de Ló. Diz, obedeceu fase 1, vamos para a fase 2. E sabe, alguns de nós estamos querendo revelação das próximas fases, nós não fizemos nem a primeira. Mas se eu e você tivermos o cuidado de ouvir Deus, e com a segurança de que temos ouvido, seja o que a Escritura fala com clareza, ou aquilo que o Espírito Santo tem trazido sem choque com a Escritura, e nos posicionarmos nessas coisas, nós poderemos construir algo significativo, duradouro, edificante, e que um dia, quando eu e você estivermos diante do Senhor, vamos poder ouvir a frase que o pastor Marciano mencionou, e eu vivo por essa frase: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Alguns acham que é só um momento de dizer entra. É um momento onde ele vai avaliar se você fez aquilo que foi mandado ou direcionado a fazer ou não. Então a minha oração a Deus, e é uma santa indignação dentro de mim, eu espero não estar sendo hostil com você na forma como eu falo, é que a gente pare de procrastinar. Então eu queria que você falasse para os dois irmãos, pelo menos o da direita e o da esquerda, fala para ele, mesmo se não conhecer, faz cara de paisagem, finge que você tem autoridade, fala, pare de procrastinar. Não fala rindo não, fala com cara séria, pare de procrastinar. Agora, antes de orarmos, eu quero ler um último texto. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Há muita gente deixando Deus entrar só no final da vida. A Bíblia diz, lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade, bota ele para dentro o mais rápido possível, porque vai chegar um momento onde mesmo que ele entre, você vai se arrepender profundamente pelo fato de tê-lo deixado entrar só no fim. Sem contar aqueles que acham que vão deixá-lo entrar depois e descobrem que não teriam todo esse tempo, e quando descobrem no momento da sua morte já não há mais nada para ser feito.
Eu não quero apenas falar sobre a execução dos seus projetos e terminar sem mexer no que é primordial. Se você está aqui hoje, não importa se você está aqui a primeira vez num culto, numa igreja evangélica, né? Ou se já tem frequentado aqui ou outras igrejas, você que nos acompanha na transmissão, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, meu apelo, número 1, pare de protelar a decisão mais importante da sua vida. É a sua eternidade está em jogo. E honestamente, meu querido, não é Jesus que precisa de você, é você que precisa dele. Não é ele que está implorando por você. Se você não trouxê-lo para a sua vida, não fizer dele o seu Senhor e Salvador, quem perde é você. E acredite, é uma perdição eterna, irreversível. Então eu termino dizendo, comece pelo primordial. Deus precisa entrar na minha vida. Talvez você precise tomar a decisão de entregar sua vida a Cristo ou de se reconciliar com Ele. Nós estamos felizes que, como foi dito, né, tantas pessoas entrando na casa dos milhares entregaram a vida a Jesus esse ano aqui. Mas nós queremos ver muito mais gente sendo chacoalhada e parando de procrastinar a decisão mais importante de dizer, eu vou me render a Cristo. E antes de terminar a reunião e o culto, e antes de orar com os demais, eu quero fazer a pergunta: há alguém aqui hoje que precisa entregar sua vida a Jesus, não fez, sabe que Deus está chamando e quer tomar essa decisão? Nós queremos orar com você agora. Nós não vamos deixar isso para o ano que vem. Nós queremos ajudá-lo na sua decisão mais importante. E antes de chamá-lo, eu quero que você saiba, né, toda essa gente que está aqui está torcendo por você, está orando por você. Ninguém está julgando você, pelo contrário, a gente faz festa, porque Jesus disse que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende, a gente faz festa aqui também. Então, se alguém que precisa dessa decisão hoje, eu nem vou gastar tempo implorando, né, para que você tome a decisão. Você sabe, está consciente, foi tocado por Deus. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Interessante que Deus trata a salvação sempre hoje, nunca é para amanhã. Não tem procrastinação para isso. Hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. Se hoje ouvides a sua voz. Então você que entende que não pode mais deixar isso para amanhã e quer finalizar o ano com a melhor decisão, antes de entrar o próximo, já começando por aquilo que é o primordial, o top, o mais primário, colocar Jesus em sua vida, seja entregando-a pela primeira vez, caso você nunca fez, ou reconciliando-se com Ele, caso você tenha se desviado ou se afastado, esfriado espiritualmente, chame isso como quiser, você sabe que precisa de um recomeço. Eu quero que você, eu vou pedir que todos fiquem em pé, isso vai facilitar o que nós vamos fazer. Eu quero que você saia o mais rápido possível do seu lugar e venha aqui para frente agora. Nós vamos orar com você por esse novo começo. Rapidamente, pastor, eu preciso dessa decisão, entregar minha vida a Cristo, reconciliar-me com Jesus. Sai do seu lugar e vem para cá. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a cadeia, toda a amarra